Agora pensando um pouco em relação à cidade de Corinto, a importância desta cidade dentro do Império Romano, até mesmo o porquê de pensarmos tudo aquilo que aquela cidade vivia nos tempos de Paulo, no tempo do Império Romano. Então, para que nós possamos situar como era a cidade, nós devemos observar nesta imagem aonde fica a cidade de Corinto. Ela ficava no que nós chamamos de Istmo do Peloponeso. É uma região que ficava logo ao sul da Grécia, e esta região ela era ligada por um pequeno estreito que seria o Istmo, aonde até então ela era somente uma faixa de terra. Aí o que aconteceu? Como as navegações naquele tempo eram navegações mais difíceis, porque não existia tecnologia, né? Os barcos então ainda corriam muito perigo quando estavam navegando devido às fortes tempestades e até a própria fragilidade dos barcos. Alguém teve a ideia, né, um dos imperadores, de criar nesta pequena faixa de terra um porto de um lado e um porto do outro lado desta faixa de terra. Esta faixa de terra ela tinha aproximadamente 16 quilômetros de comprimento por 6 quilômetros de largura. E facilitou muito as navegações e principalmente o comércio do Império Romano com a criação desses dois portos dentro da mesma cidade, praticamente. Então, o que acontecia para que esta cidade tomasse a importância que ela tomou dentro do Império? Normalmente, todas as embarcações, seja ela de comércio, havia algumas embarcações que carregavam pessoas, mas eram ainda muito raras. As navegações mais de transporte de pessoas, normalmente eram mais comerciais, com um aproveitamento então disso para levar algumas pessoas de um lugar para outro. Então essas navegações elas precisavam dar a volta, né, dentro através do continente, eles davam a volta, margeando toda a região, para daí então dar continuidade. Então, do Ocidente para o Oriente, normalmente isso levava um determinado tempo, porque eram regiões com muitas ilhas, com pedras e muitas tormentas, então era uma viagem difícil, uma viagem longa, e muitas vezes, muitos desses barcos, eles iam a pique. Se nós lembrarmos, por exemplo, até mesmo da viagem de Paulo a Roma, quando ele está sendo levado preso, lá no final de Atos, nós vemos então como era o perigo de uma navegação. As tormentas, as tempestades, né, o andar perto das rochas, e eles tinham que andar perto da costa até mesmo para não se desgarrar do continente e ficar à deriva no mar. Então nós vemos de que a dificuldade que eles tinham de navegação era muito grande. E aí o que pensaram então? Vindo do Ocidente, né, lá de Roma, ali da região da Itália, os barcos chegavam até um lado do Istmo, e aí então escravos, animais, através daquele sistema de toras, eles colocavam toras uma na frente da outra, e puxado então por escravos ou puxado por animais, esses barcos eram tirados da água e iam então por cima dessas toras e chegavam via terrestre até o outro lado deste istmo. E a partir desse ponto então, eles continuavam a navegação para o Oriente, economizando tempo, economizando também até mesmo recursos, porque a navegação se tornava muito mais curta, e isso demandava menos alimento, demandava menos problemas até mesmo na navegação. Então era interessante esse processo, e isso que começou a fazer com que essa cidade ela se tornasse um polo importante dentro do Império. Então era uma cidade portuária, aonde tinha a possibilidade de ligar dois mares, para que então a navegação fosse muito mais rápida e eficaz. E por isso a cidade começou a enriquecer. Por quê? Porque eles cobravam dos donos dos navios, né, dos barcos. Esse processo de travessia era pago, o processo de atracar num porto e de repente
fazer a travessia e chegar no outro porto, tudo isso era cobrado e a cidade começou a desenvolver. E normalmente nos tempos do Império Romano, e isso até não é diferente dos dias de hoje, normalmente cidades portuárias elas tendem, num primeiro momento, a se desenvolverem muito mais rápido do que outras cidades, porque elas passam a receber muito mais comércio, muito mais pessoas de várias localidades. Isso fez com que a cidade de Corinto crescesse. Mas, assim como se cresce na parte do comércio, se cresce também na parte da diversidade de culturas, de pessoas, de costumes. E como nos dias de hoje, muitas das cidades portuárias, conforme a região, elas se tornam também um ponto de promiscuidade. Porque normalmente, né, as pessoas muito tempo no mar e chegam em terra e sempre tem mulheres esperando, e naquele tempo eram não só mulheres, mas mulheres, homens, para que pudessem necessariamente manter relações com aqueles que chegavam de outras culturas. E isso fez então com que não só a cidade se desenvolvesse na parte comercial, mas também ela crescesse na sua promiscuidade. E é interessante de observarmos de que devido a esse crescimento, a cidade então começou a passar por até mesmo uma crise de identidade. Por quê? Porque várias culturas chegando naquela região e eles eram até certo ponto ainda sofriam uma certa influência e eram influenciados e muito pela cultura helênica, pelos gregos. E com essa miscigenação de outras culturas com o pensamento grego, então ali se tornou também um centro de filosofias, um centro de ideias, pensamentos, no qual então era necessário, a partir do nascimento e do crescimento da igreja, de se combater estas coisas. Assim como todas as cidades do Império Romano que se tornavam importantes, mas também pelo fato de ser uma cidade com uma certa influência grega, esta cidade ela começou também a desenvolver na parte de artes, começou a se desenvolver na parte de esportes. Eles tinham uma certa concorrência com Atenas em relação aos Jogos Olímpicos, eles também então tinham seus jogos para que pudessem competir até mesmo com Atenas em relação aos Jogos Olímpicos deles. A cidade ela era formada por uma planície e atrás, quase no final dessa planície, havia um platô que era então uma mesa praticamente de pedra alta, que se chama Acro Corinto, e nesta região, nesta parte, foi aonde eles construíram um templo que era o templo de Afrodite. Então uma das deusas, ou a principal deusa da cidade, era a deusa Afrodite. E se nós lembramos um pouco daquilo que nós estudamos de mitologia grega, que nós já ouvimos, até mesmo imagens que nós já tivemos acesso nos nossos tempos de escola, ou até mesmo hoje com a internet, nós vemos que Afrodite ela era considerada a deusa do amor. Mas não é do amor puro, do amor verdadeiro, ela era a deusa de toda forma de amor que se pensava para a época. Então era o culto ao corpo, era o amor uns para com os outros, sem limites no sentido carnal da coisa. Então a cidade ela era regida por esses tipos de pensamentos. Nessa imagem nós podemos ver de que a cidade ela era organizada, bem estruturada, ela tinha o seu anfiteatro, ela tinha o seu lugar para a prática de esportes, que eram então os jogos que se assemelhavam aos Jogos Olímpicos. Então era uma cidade muito tranquila nesse aspecto de pensarmos na organização da cidade. Mas, por outro lado, como nós já falamos anteriormente, essa era uma cidade que respirava a promiscuidade. Não é à toa que a deusa era considerada Afrodite, porque normalmente todos os cultos oferecidos a Afrodite eram regados a muito vinho como homenagem também ao deus Baco. E aí a mistura do desejo lascivo um pelo outro com o vinho, que eles não tinham limites,
porque era uma forma de se oferecer um sacrifício para um Deus. Isso fazia então com que a cidade se tornasse uma cidade muito promíscua. Nessas imagens agora que você está vendo, nós temos algumas ruínas do templo de Apolo, que ainda existem até ao dia de hoje na cidade. Nós vemos uma escadaria de acesso ao templo, nós vemos algumas outras partes da cidade, como o anfiteatro, o Odeão. E nós podemos observar também, nesta imagem, o que era o Acro Corinto. Como era, a partir da perspectiva de você estar na cidade, você observar o Acro Corinto. Como era a sua formação e como era a sua magnitude até certo ponto. Porque era uma região plana, onde você poderia observar esse monte que é o Acro Corinto. E a partir dessa visão de cima do Acro Corinto, nós podemos ver a imagem que se tinha quando você chegava até o templo. A visão a partir do Acro Corinto para a cidade de Corinto. E podemos ver também nessas imagens algumas ruínas do templo que era o templo de Afrodite, que ficava então em cima desse monte. Hoje resta muito pouca coisa. Normalmente, devido ao fato da cidade de Corinto ter passado por várias catástrofes e desastres naturais, catástrofes no sentido de terremotos. Nós temos também a questão de saques por outras nações, quando então o Império Romano entrava em embate com outros povos. E temos também a questão do extermínio do povo e da cidade, quando da chegada dos mouros naquela região. Nessas outras imagens, nós podemos ver templo para mãe do imperador, né? Então o templo de Otávia. Nós podemos ver algumas fontes de águas termais que existiam naquela cidade. Uma delas era a fonte Peirene, como você pode observar nessas imagens. Temos a estrada Licaônia, que era uma estrada que ligava então a cidade de Corinto até a Macedônia, toda aquela região. Temos algumas outras imagens, ruínas da parte do mercado, uma região que se chamava o Ágora, que era então uma área de comércio. Temos até mesmo a ideia, através dessas ruínas, dos banheiros públicos que existiam na cidade de Corinto. Uma das grandes tecnologias para a época, até então implantada primeiramente na cidade de Éfeso, e então depois sendo propagada para outras cidades, foi a criação desses banheiros públicos, aonde você tinha a água corrente que fazia então com que todos os rejeitos e tudo aquilo que era feito, né, de necessidade das pessoas ia através dessa água corrente para um outro lugar. Era quase um sistema de esgoto daquela época. Então, normalmente, até isso acontecer, ou até se implantar esta ideia, o que acontecia era de que as pessoas elas não tinham um lugar próprio para banheiro, não tinham água corrente para tudo isso, e com o advento do Império Romano, com a tecnologia que eles tinham para construções, nós vemos isso sendo implantado em várias cidades. E normalmente as cidades onde eles implantavam estas coisas eram as cidades mais importantes, como Éfeso, como já citamos. Corinto também era uma das cidades que existia essa importância, até mesmo Roma também havia essas construções, e isso era, para uma cidade que recebia muitas pessoas, até mesmo um diferencial. Temos também nessas imagens, que vocês passam a ver agora, algumas inscrições que foram encontradas em escavações. Podemos dizer de que algumas dessas inscrições ajudam até a pensar de que algumas dessas pessoas mencionadas, elas então fazem parte da história da igreja, fazem parte da história bíblica por algum relato. Então nós podemos ver nessa primeira imagem um detalhe sobre a inscrição de Galho. Nós temos uma possível referência à pessoa de Erasto, que é mencionada lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 23. Então, muitos acreditam de que essa inscrição se referia à pessoa de Erasto, que estava mencionada lá em Romanos. Temos também uma inscrição
do que se considerava a entrada de uma sinagoga. Como você pode observar nessa imagem, então há algumas letras que possivelmente formaria a palavra sinagoga hebraica. Então aí só temos uma ideia de um meio de uma palavra que seria a ideia de Gog, de sinagoga, e o começo de hebraio, que seria a parte do hebraico. Também nesta imagem nós podemos ver a referência do candelabro judaico, que dava a ideia então de que os judeus eram muito presentes nessa cidade. E é interessante de pensarmos, dentro do conceito do Império Romano, de que os judeus normalmente eles iam para as cidades aonde eles poderiam fazer comércio. Eles eram também comerciantes de mão cheia até certo ponto naquele tempo. Então, a cidade onde existia um comércio, eles estavam lá. Haja vista nós lembrarmos de Éfeso, quando vocês estudaram Éfeso, até mesmo na cidade de Corinto, na cidade de Roma, aonde existia um comércio muito forte, havia também a presença de judeus naqueles lugares.